Olá, bem-vindo ao OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Vamos a mais uma grande atração que vai brindar a nossa odontologia. Não é, Penélope? Olá, eu sou a Penélope Gotardo, conselheira do CRO Pará, e junto com o nosso presidente Marcelo Folha, iremos conversar sobre traumatismos alvéolo dentário na dentição decídua, com o professor Dr. Ivan Freire, que é especialista no assunto. O Dr. Ivan Freire, ele é cirurgião dentista formado pela Universidade Federal do Pará, ele é especialista em odontopediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em doutor pela Universidade Federal de Pelotas e é coordenador e professor do IOA Belém. Olá, Penélope. Olá, Marcelo. É um prazer grande estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão pertinente na odontologia, especificamente na odontopediatria. Eu me sinto muito honrado, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pelo Conselho Regional de Odontologia a tua participação, o aceite nessa participação, tá, Ivan? Obrigado mesmo e vamos conversar. Isso. É uma conversa, um bate-papo, né, para a gente poder aprender, né, e nos atualizarmos e repassarmos essas informações tão importantes. Ivan, vamos falar sobre o traumatismo alvéolo dentário na dentição decídua. A gente sabe que é uma queixa muito comum, né, no nosso consultório dos pais, é uma queixa dos pais, e você acha que isso é um assunto, é um problema de saúde pública? Então, Penélope, boa pergunta. Para um problema ser de saúde pública, a gente deve averiguar duas coisas fundamentais. Primeiramente, a prevalência, ou seja, o quão isso ocorre na sociedade. E em segundo, as consequências que isso traz, né? Então, sim, o traumatismo dentário na dentição decídua, hoje, ele é um problema de saúde pública. Alguns estudos têm mostrado cerca de 40% de prevalência, né? É a segunda maior queixa no consultório odontopediátrico, então só perde para a cárie dentária, né? E as consequências disso, além de físicas e emocionais que causam na criança. Se esse trauma ainda acontece nos primeiros 3 anos de vida, a gente fala de consequências muito mais severas, visto que o dente decíduo, né, o dente de leite, está intimamente ligado com o dente permanente. E nesses 3 primeiros anos de vida é onde está tendo a formação desse dente permanente, dos dentes anteriores, né? Que são esses dentes da frente. Então, por ser de alta prevalência e por apresentar consequências e sequelas importantes, sim, é um problema de saúde pública. E eu vou entrar nessa questão porque não é incomum, como muita gente pensa. Eu mesmo fui acometido com 3 anos de idade, eu perdi o meu incisivo central numa queda na cozinha brincando de escorregar. Então, já passei por esse trauma, passei por condições que tive que fazer a terapia usando aparelho ortodôntico, mantenedor de espaço, reposição de dentes, numa época em que eu tinha ali 3, 4 anos de idade. Não é incomum, não é verdade? Nada é incomum, é super comum, né, como eu reitero, né, uma causa que aparece muito no consultório e onde a família chega muito afetada, né, a família vem com um sentimento de culpa, com certeza. E é uma situação onde a gente deve muitas vezes primeiro transformar nosso consultório num divã para acolher essa família, para tirar essa família desse trauma do que aconteceu e depois a gente conseguir fazer o manejo realmente do trauma na criança. Primeiro a gente tem que acolher, né, os nossos Justamente. pacientes, os pais dos nossos pacientes. Justamente. E depois, né, desenvolver a nossa técnica para poder sanar esse problema. Justamente. E esse sentimento que ele chega, esse sentimento de culpa, é muito comum. Mas, na verdade, não há culpa nisso, né? Exceto nos casos de realmente maus tratos infantis, que é uma realidade. Mas, tirando esses casos, a criança de 1 a 3 anos, que é essa faixa que ocorre bastante, ela está em desenvolvimento. Então, desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente chama, né? Então, é quando ela começa a engatinhar, daqui a pouco ela descobre que ela consegue levantar, que ela consegue ficar em pé, que ela consegue subir numa grade, que ela consegue, enfim. E cair E aí também. a gente começa a observar que ela começa a cair, ela levanta, enfim, faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor. Na verdade, eu como mãe também, além de ser odontopediatra, a gente diz que de 0 a 3 anos, né, que é a maior prevalência, a gente fica sempre com o coração na mão, né, mãe Justamente. Principalmente, né, que a criança ela está começando a se desenvolver e a gente sempre reza para que isso não aconteça com os nossos filhos, né, principalmente quem é odontopediatra, que a gente vê tanto no nosso consultório, no nosso dia a dia. Então a gente, quando já passa dessa fase, a gente, graças a Deus, passou por essa fase sem nenhuma sequela. Perfeitamente. Né, Ivan? Então, vamos falar agora um pouco sobre os casos que acontecem no caso de avulsão dentária,
né, na dentição de leite. O que que mudou? Qual foi esse... Vamos fazer um panorama histórico, né, Tá. desse protocolo. Tá, muito importante essa pergunta, porque essa temática de trauma dentário parece muito atual, parece muito que nada mudou, que continua a mesma coisa, mas na verdade as informações estão ficando um pouco obsoletas, né? A literatura, a ciência tem se atualizado muito nesses protocolos, né? Então, antigamente, o que é que se falava? Ah, avulsionou, ou seja, o dente saiu do alvéolo, o que que Saiu se faz? totalmente, né, Saiu para ficar bem totalmente, aí tá no explicadinho. Perdeu chão, o dente. perdeu o dente, encontrou ali no chão, na areia, enfim, o que que se Uhum. faz? Dizia-se o que? Ah, vamos higienizar ali o dente, passar uma água, colocar, estocar ou no Ou leite, no ou na, leite, na na própria saliva, saliva, né? debaixo da língua. Me abre um parêntese. Eu atendi uma criança uma vez e o pai dele, como tinha ouvido falar que era para armazenar em água, num jogo de futebol de crianças, ele botou dentro do garrafão de água. E o Sim, outro garoto foi beber a água e o dente Engoliu. veio na boca dele, o dente que tinha sido avulsionado. Cara, isso daí são histórias hilárias. sim, uma situação bem... o que acontece? Então, antigamente, o protocolo era justamente o reimplante, né? Isso. Era você conseguir armazenar aquele dente num período curto, conseguir chegar ao dentista, né, que muitas vezes nem era odontopediatra, e fazer o reimplante com a devida contenção, por exemplo. Hoje o que se sabe, não é muito, também essa informação não é tão nova, já tem mais ou menos uns 10 anos, foram pesquisadores da Universidade de Jerusalém, né, conduzido por uma brasileira até, a professora Ana Fuchs, onde eles observaram que o risco de reimplante de dentes de leite é muito maior do que o benefício de não reimplantar, tá? Uhum. Então, reimplantar um dente descido tem acarretado alguns problemas como retenção prolongada, risco de aspiração, tá? Anquilose, e mais que tudo, o maior problema é durante o reimplante causar um dano, uma injúria ao dente permanente. Então, pelos riscos, não se compara. O benefício de não ter esse dente, de não reimplantar, é muito maior do que os riscos. Ainda bem que não reimplantaram o meu. Justamente. Então, o ideal é realmente não reimplantar. E aí, se isso for um incômodo, dependendo da idade, né? Porque ali aos 6, 7 anos, o dente permanente está vindo, né? O anterior. Uhum. Então, assim, aguardar um pouco, muitas Faz vezes, o mantenedor. é o ideal. Mas dependendo da idade, a queixa estética, a questão também de espaço ali, embora o espaço na região anterior não seja uma preocupação tão grande quanto o espaço na região posterior, né? Ortodonticamente falando, Justamente, né? mas tem outras questões, o hábito de colocar, Sim. interpor a língua, daqui a pouco a mordida aberta, enfim, outras questões, e uma questão social também. Daqui a Sim. pouco, só aquela criança perdeu aquele dente, todos os outros coleguinhas ali na escola estão com seus dentes e começa a perguntar, e se torna um problema ali de social. Então, pensando nisso, aí pode pensar nas reabilitações. Isso. E assim, você falou muito, a gente falou muito sobre essa trajetória temporal, né? Quando eu fiz especialização há alguns anos atrás, ocorreu no momento do atendimento clínico, uma criança que estava brincando no mocho, ela caiu, bateu o dente, e naquele mesmo momento foi reimplantado. Só que não tivemos sucesso, enfim, depois foi, né, com os estudos, com as evidências científicas, mostrou-se que o ideal hoje seria não fazer mais esse reimplante. Essa questão do reimplante, a gente precisava de uma situação perfeita para acontecer, né? Então a gente precisava o quê? De um tempo muito curto, de uma estocagem muito correta, ou seja, um líquido muito correto, né? Com uma precisão de reimplante muito boa, né? Então, assim, são tantas Tudo ideal, O variáveis, né? tecido não tivesse tão justamente afetado, né? justamente Tanto o alvéolo o ali alvéolo íntegro, né? O quanto a ligamento gengiva. periodontal, enfim, tem toda uma estrutura, um tecido de sustentação. Então a gente precisa de tantas variáveis perfeitas que a gente não consegue. Então, Uhum. reimplante realmente hoje não é mais indicado, não é mais Preconizado, né? preconizado pelas associações. Falamos sobre a questão da avulsão, né, que é o deslocamento total do dente. Vamos falar um pouco sobre as intrusões, né? O que mudou, né? Quais são as recomendações atuais no caso de um dente sofrer uma intrusão, ou seja, ser deslocado para dentro do alvéolo? Então, esse tocante da intrusão, eu até digo que é mais importante a gente falar agora do que a avulsão, porque a mudança desse protocolo ocorreu há exatamente 2 anos. É Então, bem recente, até né? 2020, a gente tinha um protocolo, e ali no meados de 2020, mudou esse protocolo, né? Então, antigamente, o que era? A criança
teve o seu dente intruído, ou seja, entrou para o alvéolo, né, para o interior do alvéolo. É quando a gente fala que a coroa penetrou para o interior do alvéolo. Uhum. Né? Então, o que que se fazia antigamente? O dentista fazia uma tomada radiográfica e Sim. observava aonde estava localizada a raiz desse dente. Se essa raiz estivesse deslocada para afetando o permanente, a gente recomendava a extração. Se essa raiz estivesse deslocada para vestibular, né, ou seja, que não estivesse em contato com o dente permanente, a gente aguardava a reerupção, que normalmente ocorre de 2 semanas até 4 meses. Né? O que se sabe hoje é que, independente do direcionamento dessa raiz, a gente aguarda a reerupção. Tá? Então, a extração hoje não é indicada, exceto, né, quando a gente não consegue essa reerupção espontânea no período de 2 semanas a 4 meses. Isso mudou porque eles perceberam que o fato de extrair um dente intruído muitas vezes podia ocasionar um dano muito maior do que você deixar o dente ali aguardando uma reerupção. Então, independente do direcionamento do dente na radiografia, a gente aguarda a reerupção, que deve acontecer de 2 semanas até 4 meses. Aí sim, passado esse período, essa janela, como a gente chama, se esse dente não erupcionou nem parcialmente, a gente tende então a fazer a extração desse dente, que está impactado, digamos assim, né? Sim, sim. Então, assim, vamos agora falar sobre essa questão, assim, fazer uma cronologia. A criança sofreu trauma naquele momento, né? Como é que a gente vai fazer essa abordagem do paciente? Né? Os pais ligam, querem levar o paciente naquele mesmo momento. Como é que seria assim o seu protocolo de atendimento? O paciente chegou na sala de espera, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente segue um protocolo que é da Academia Internacional de Trauma Dentário, né, da IADT, do professor Andreassen. E nesse protocolo, a gente observa que para cada tipo de trauma, para cada tipo de fratura ou de luxação, a gente tem um protocolo a seguir, tá? Então a gente tem ali, sei lá, cerca de 12, 14 tipos de trauma. É muito extenso, É muito né? extenso. E a cada tipo a gente tem nosso protocolo. Sim, Mas sim. independente do tipo de trauma, independente se ele foi em tecidos de sustentação, se causou ali uma luxação, ou seja, um amolecimento, né, uma mobilidade desse dente, uma mudança de posição, ou se foi só uma fratura ali na coroa, com ou sem exposição da polpa, né, que é do nervo ali, né, a questão do nervo Sim, do dente. vascular do dente. A gente, independente do tipo de trauma, a gente pede o quê? O trauma aconteceu, imediatamente procurar o cirurgião dentista. Por quê? O tempo para a gente é um fator muito importante, visto que depois das primeiras 2 horas tende a formar um coágulo. E esse coágulo dificulta o reposicionamento desse dente, se assim a gente precisar fazer. Então, se esse dente sofreu uma luxação extrusiva, uma luxação lateral, e a gente... Ou seja, deslocou, né? Um deslocamento. Mudou a posição do dente, Justamente, digamos assim. justamente, ou uma mobilidade ou um deslocamento. Independente, se a gente tiver ali 2 horas, essa brecha de 2 horas para a gente Eu ainda reposicionar, posso intervir, no justamente, a gente consegue uma taxa de sucesso muito boa. Né? Mas aí, passado essas 2 horas, a gente tem formação de coágulo, enfim, uma cascata de acontecimentos que dificulta e pode levar esse dente a um não sucesso. E aí a gente Sim. começa a ter risco de necrose, enfim, risco de reabsorções radiculares, que não é interessante ali para o nosso prognóstico diante do caso. Sim. E Eu posso perguntar agora um sim, pouquinho? sim, por favor. Vou entrar com uma pergunta interessante. Falando da abordagem, e a gente tem uma ideia também do que era antigo e do que é atual. Antigamente se falava na contenção física de uma forma. Atualmente é a mesma forma ou houve alguma evolução disso? É uma pergunta de um clínico protesista, implantodontista e dentisterista. Mas eu sei qual é a situação, mas eu gostaria que tu explicasses para o nosso público. Claro. Então, a contenção física, ela não saiu da história, né? O que mudou foi o consentimento e até o assentimento da criança. Né? Então, cada vez mais a gente tende a utilizar técnicas menos invasivas.
né? Então, por exemplo, o controle de voz, a mão sobre a boca, têm sido desencorajadas, inclusive pelos próprios autores que preconizaram essas técnicas, né? Então, cada vez mais a gente tem utilizado técnicas comportamentais que a gente consiga realizar o procedimento sem precisar ser tão invasivo. Isso porque os pais e a própria criança se sentem muito coagidas, muito afetadas ali, e dificulta Oprimidas, até né? mesmo o andamento do tratamento. Então, daqui a pouco, se a criança precisar voltar por um outro motivo, num outro momento, a gente vai ter uma colaboração muito, muito pior. Nós não queremos que ela visite só o dentista e o psicólogo também, né? Melhor se, Justamente, se a visita for só ao dentista. Ivan, justamente. antes, esse controle de voz, e alterava a voz para demonstrar ali autoridade, acabava gerando um trauma emocional na criança, até porque muitas vezes se pedia para os pais ou o responsável se retirar do ambiente do consultório para que o dentista ficasse sozinho. Eticamente falando, isso hoje ainda persiste? Não, de forma alguma. Hoje em dia, mais que nunca, a gente pede para que a criança tenha um responsável. De preferência, né, na nossa escola, a gente até preconiza que, se não for o pai ou a mãe, que seja um responsável legal. Então, assim, às vezes vem a tia, vem uma vizinha, a gente não estimula muito esse acompanhante, porque muitas vezes não responde legalmente pela criança, e dentro de Uhum. qualquer situação, de qualquer intercorrência que haja durante o atendimento, a gente pode estar sendo prejudicado. Então, a gente pede para que a criança sempre esteja acompanhada integralmente durante o transoperatório, enfim, pelo pai ou mãe ou responsável legal. Não só acompanhada, como também autorizada para Justamente. que possa ser feito o tratamento necessário nessa O criança. termo de consentimento livre e esclarecido, independente do motivo da consulta, seja ela de rotina, seja ela de urgência, ela tem que ser o primeiro passo. Então, o primeiro passo é a assinatura de um termo de consentimento, onde lá, voltando até um pouco, né, a questão da Uhum. contenção física, lá vai estar descrita essa técnica, que muitas vezes eu posso utilizar da contenção física para conseguir realizar o procedimento, para que a criança não se machuque, para que a gente consiga conduzir o procedimento da melhor forma. Então, com isso, dentro do termo de consentimento livre e esclarecido, eu esclareço ali, até leio, é o ideal que se faça a leitura do termo, porque muitas vezes também pode ser que haja uma falta de compreensão do pai e da mãe ao ler Sim, o termo. até por causa do momento que ele se encontra Momento ali, de, né? né, De justamente nervosismo, de... nervoso, bem afetado, então a gente faz a leitura desse termo, para que ela compreenda que eu possa vir a utilizar dessa técnica, de técnicas mais um pouco invasivas para conseguir realizar o procedimento. Ali ela assinando, pronto, carta branca para a gente poder. Isso fica para todos os cirurgiões dentistas, especialistas ou não, em qualquer área, que a documentação odontológica ela precisa ser devidamente e corretamente preenchida para um respaldo nosso em qualquer questão jurídica. Isso daí é tão importante quanto a técnica que for utilizada de procedimento operatório. Perfeito. E tão importante quanto o termo de consentimento, Marcelo, uma coisa muito importante é o preenchimento da evolução na ficha. E ali, para o odontopediatra, a gente tem uma particularidade, que é justamente descrever nessa evolução o comportamento da criança durante o atendimento. Se essa criança Sim, choramingou, mas deixou fazer, se essa criança teve muita reação e não isso. permitiu fazer, tudo isso é importante para que tenha a assinatura do pai, ou responsável, e da gente como E a gente operador. esbarra também na questão de ter respaldo para poder fazer até um tratamento no paciente que não colabora em nível hospitalar, sair de dentro Justamente, do consultório e ir para um hospital com sedação até, se justamente, necessário. justamente. Ou pensando mais, né, atualmente as habilitações em óxido nitroso, né, então é um ramo também ali. Embora o óxido nitroso seja excelente para crianças que parem, né, aquela criança que realmente não, a gente não consegue um condicionamento mínimo, o óxido nitroso também acaba não sendo tão efetivo muitas vezes e realmente às vezes precisa de ser um tratamento em âmbito hospitalar e não ambulatorial. E tão importante quando tratar a criança emocionalmente é tratar os pais da criança emocionalmente também, Justamente. né? É eles chegarem no consultório, serem acolhidos, retirarmos deles o sentimento de culpa, colocar como algo normal e que acontece de rotina, e, Uhum. enfim, é o nosso papel. Tudo que é consentido e autorizado não sai caro, né? E Justamente. mais para o futuro, né? Acaba que a gente consegue acompanhar essa evolução, né? E até trazer essa família
para a gente, né? Eu sempre, nos meus atendimentos, eu sempre digo, sem a presença dos pais ou com a ajuda dos pais, eu nada faço. Justamente. E hoje em dia, né, com a odontologia humanizada, principalmente a odontopediatria, que a gente verificou essas mudanças muito positivas ao longo do tempo, então é o que quem trabalha com criança, quem se predispõe a trabalhar com criança, tem que ter esse pensamento, né, Ivan? Justamente. É até importante dizer que a contenção física, quando a gente faz, é importante que quem faça a contenção seja justamente os pais. Sim, Porque sim, é essa questão do fundamental. uso da força, né, do uso Exatamente. do movimento, de impedir o movimento dos braços e pernas, que os próprios pais possam fazer. E a gente fique realmente voltado ali para a mobilização da cabeça e da boca, né? Isso. É fundamental, até como mãe, te dizer que eu vendo uma situação dessa com um filho meu, com certeza eu ficaria muito mais à vontade, muito mais segura de estar ali com o meu filho do que outra pessoa, ou ser colocada para fora de uma sala de atendimento. Certamente. Então, com certeza, eu acho que é um atendimento muito mais humanizado, mais de acolhimento, como você falou, com a família. Justamente. Tu falando agora, eu lembrei muito de uma situação do consultório, quando eu estava no mestrado, na clínica, onde a mãe desmaiou durante o atendimento de urgência. Sim. Quando E não aí- desmaiam, elas choram, É. se Não, ela dão a começa a chorar. chorar. E houve um desmaio, realmente. E aí a gente ficou assim, puxa, e agora? A gente socorre a mãe ou a criança que tá aqui em pânico? Então a gente ficou numa Você situação... tem que tratar o paciente e os pais do paciente. Justamente, aí lá vai colocar a mãe sentada numa outra cadeira, colocar em posição supina, e aí o outro colega foi segurar a criança, então foi uma situação atípica, e aí por isso que muitas vezes, em situações de urgência, a gente até pede para que a mãe traga uma outra pessoa. Sim, com certeza. E é ideal que traga uma pessoa que muitas vezes tenha um melhor manejo da criança, né? Porque muitas vezes não é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é a avó. Então, geralmente, o cuidador que fica em casa tem um controle melhor dessa criança. Às vezes a mãe trabalha o dia inteiro e a criança fica com a avó. Então, é muito melhor, às vezes, a avó tá acompanhando do que a mãe. E é o ideal vir em par, né, aos pares, quando a gente pede para vir na urgência, porque pode ter uma intercorrência como essa de um nervosismo, tem gente que hoje o transtorno de ansiedade é uma realidade, então a gente percebe mães mais ansiosas e que precisam de ajuda. É um tema bem importante isso, né? Às vezes a gente tem que tratar não só o paciente, não só a criança, mas os pais também, né, que chegam com aquela carga emocional, com aquela ansiedade toda, com uma grande expectativa. Então, assim, eu digo sempre que o trauma, né, alvéolo dentário, na dentição descida, é um tema extremamente complexo, né, que eu acho que o odontopediatra seria o profissional mais indicado até para que teria, né, todo esse engajamento, todo esse, né, know-how, né? Esse know-how, essa capacitação para a gente poder fazer esse tipo de atendimento da melhor forma possível. Certamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ivan. Nós temos aqui dois paradoxos, né? As crianças e os pais que são atendidos pelo SUS, pela saúde pública, e os que são atendidos de forma particular. Eu tenho uma experiência maior com os pacientes atendidos pelo SUS, né? Que eu também trabalho no SUS, e tem um programa social do qual a gente faz parte aí desde 2009, o Sorriso de Beirinho já tem aí 13 anos, e a realidade é totalmente diferente, né? Uma realidade, principalmente dentro de um Pará, que é um dos Brasis dentro do Brasil, né? Nossas estradas são rios, são igarapés, são córregos, e eu estive sempre voltado para essa odontologia humanizada. E dentro disso, não seria só com o trauma alvéolo dentário, eu vou fugir um pouquinho do tema, mas de propósito, a dor em pacientes acometidos principalmente por cárie. E nós temos dados estatísticos pelo sistema público que são divulgados, não condizem com a realidade que a gente... Da nossa região, principalmente. Que a gente viu dentro do Sorriso de Beirinhos, né? Então, temos muitos pacientes com dor, mas que a abordagem dos pais desses pacientes é uma, e a abordagem dos pais que trabalham na área do profissional particular é outra. Então, como tu disseste, a carga emocional que hoje é muito, muito grande com os pais da área particular, na área do SUS, ela tem uma outra condição. Qual a tua visão? A pergunta é essa, qual a tua visão
em relação a tentar melhorar a saúde pública, com novas políticas de saúde pública, na nossa região, principalmente no estado do Pará? Sim, boa pergunta, Marcelo. Essa questão da saúde pública é algo que a gente, devagarzinho, né, com migalhas, a gente tem conseguido melhorar um pouco, mas muito aquém É um desafio, é um do grande que desafio. justamente é um desafio. Falando em trauma e falando talvez em cárie, que é a doença realmente que mais acomete, né? É muito difícil hoje trabalhar no SUS, justamente porque aqui a todo momento eu estou te falando de quê? Por exemplo, no trauma, a gente precisa do exame radiográfico, e não é uma realidade do SUS. Não são todos os postos, não são todos os locais que a gente conta com radiografia, né? Então fica muito difícil fazer diagnóstico de trauma e fazer diagnóstico de cárie, né? Para a gente saber, será que está em metade interna, externa de dentina? Tem envolvimento pulpar? Não tem? Então é tão difícil tratar essa criança com cárie e com trauma sem um exame radiográfico. Então, eu acho que um dos maiores empecilhos que a gente tem é realmente tecnológico. Então, investir na tecnologia, investir em aparelhos de radiografia, né, capacitar muito mais os dentistas, a gente vê os protocolos que se mudam. Então, eu estava te falando ainda agora de um protocolo que mudou faz 2 anos, né? Então, será que todos os dentistas do nosso estado estão a par desses protocolos, né? Mesmo que não sejam odontopediatras, mas será que eles estão cientes de que não se reimplanta mais? Será que eles estão cientes de que as intrusões a gente precisa aguardar a erupção sempre e não mais extrair nos casos de envolvimento com dente permanente? Então, a capacitação contínua, né? A Atualização, gente né? precisa de, Obrigatório, justamente, né? cada vez mais tem estudos mostrando que a capacitação do cirurgião dentista ela deve ser contínua. Quando a gente tem Isso. aquele tempo que a gente chama de washout, que é um tempo que a gente faz, né, que esquece ali a educação e sai, e depois que a gente volta, a gente vê que praticamente tanto o paciente quanto o dentista volta a estaca zero. Ele Sim, esquece muitas vezes. Então, a capacitação deve ser contínua e realmente o investimento nessas questões, por exemplo, nos aparelhos de radiologia. A gente teve algumas melhoras nos casos de urgência com as UPAs, né? Então a gente percebe algumas UPAs, não são todas, a gente tem cirurgião dentista 24 horas. É tanto que muitas vezes algum paciente me procura num horário extra comercial e eu não estou às vezes na cidade ou por algum motivo não tenho como abrir o consultório porque por algum outro motivo de logística, eu sempre peço para esse paciente procurar a UPA, que uma unidade de uma unidade de urgência, né? urgência, que ele vai prestar os primeiros socorros ali, e a gente tem visto uma qualificação dessa mão de obra, uma Sim, nós qualificação desse serviço, temos. né? Tem UPAs que têm o serviço odontológico, né, que prestam esse tipo de atendimento, e como você falou, a questão do tempo é o mais importante nesse Justamente. momento, né? Então, imediatamente tem que ser um atendimento E imediato. quando o Marcelo citou aqui que nossas ruas são rios, né, muitas vezes, isso, e eu falar de fator tempo, imagina, eu pedir 2 horas do trauma até a procura pelo dentista, é absurdo, né? Eu pedi para que o ribeirinho, É ele bem tenha um complicado. trauma e procure um serviço odontológico em 2 horas para que eu consiga ter uma maior taxa de sucesso no manejo desse trauma, é realmente um Para desafio. tu teres ideia, nós, nós chegamos a dados reais dentro do Sorrisos Ribeirinhos que pacientes da dentição decídua, dos 20 dentes, dos 20 elementos dentários, 12 estavam cariados em média. 12 estavam cariados em média. Muita dor de dente, muitos pacientes reclamando de dor de dente. E aí eu vou discordar um pouco, porque eu vou provocar também, que isso daqui é uma questão que nós temos que provocar a sociedade para também mudar de posicionamento. Eu tive um problema com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, há alguns meses atrás, onde o pronto-socorro da 14 não havia a odontologia funcionando. E eu tive que ir ao Ministério Público para reclamar disso. Então, o Conselho Regional de Odontologia do Pará, ele também se posiciona a respeito de defender a sociedade, que esse é o grande ponto que nós temos que entender. O Conselho Regional de Odontologia ele foi criado em 1964, para justamente defender a sociedade do mau exercício profissional da odontologia. E isso tem que ficar sempre claro. Quando o Penélope falou que tem o funcionamento normal da UPA, eu
Não, Ainda tenho em as minhas algumas dúvidas. UPAs tem, Tá? mas o Exatamente. ideal, Em né, não, algumas UPAs, a gente não tem. 24 horas, e isso nós precisamos, como Tem que haver sociedade, como ampliação. cidadão, como cirurgiões dentistas, cobrar sim dos nossos gestores, para que eles possam ter um outro tipo de atitude e fazer com que a população seja beneficiada. Garantir esse atendimento à população, né? Isso está Já na que Constituição. é a segunda queixa, né? É um problema de Justamente. saúde pública, né? Justamente. Então A gente tem precisa ter os serviços de urgência em funcionamento. funcionando, né? Além do SUS, como ele é conceituado, nós precisamos fazer que ele funcione, porque muitas vezes ele não funciona. E aí, faltou o dentista, tudo cai na costa do dentista, mas por que o dentista faltou? Porque ele está com alguma falta de condição de trabalho? Eu já passei por isso e já briguei por isso. E acho que todo cirurgião dentista tem a responsabilidade, não só como profissional, mas também como cidadão, de cobrar dos nossos gestores um melhor atendimento Certamente. dentro da proposta de conceito do SUS, que é Certamente. universal, que é para todos nós, de uma Uhum. forma que não precise estar com algum QI para poder seguir em Justamente. frente. Isso. Respeitando a equidade, né? A integralidade, né? Que a gente sabe que Os é tão princípios do importante, os SUS. princípios, mas que infelizmente a gente tem Nem sempre a muitas gente barreiras ainda para transpor. E também é né? importante falar, gente, sobre a questão da ética, que o profissional que está conivente com a falta desse serviço, ele também está cometendo uma infração ética. Ele também tem que mostrar isso para que possa ser resolvido. Porque, do contrário, não vai ser resolvido nunca. Imagina, se na capital, que é Belém, já temos problemas, imagina nos 143 municípios que tem no Pará. É muito complicado. Ivan, vamos fechar aqui essa parte da clínica, do trauma, do atendimento. Tá? Eu queria saber de você qual é o protocolo, né, sobre o acompanhamento clínico e radiográfico. Qual seria o protocolo que você preconiza? Muito importante, Penélope. Essa questão do protocolo também houve uma modificação. Sim, né? sim. A depender do trauma, a gente segue uma cartilha da IADT, que é essa associação, né, internacional de trauma dentário, onde para cada tipo de trauma a gente tem um controle clínico e radiográfico que varia muito dependendo se houve exposição pulpar, se não houve, se houve luxação, se não houve. Então a gente tem ali a seguir, né, de 2 semanas, às vezes meses, depois um controle anual. Fato é que é importante que esse paciente que sofreu trauma hoje seja visto num prazo de 2 semanas, depois de 2 meses, e aí fazer um controle clínico anual até a erupção do permanente. Né? Sim. Sobre o controle radiográfico, antigamente colocava também um controle radiográfico, a tomada radiográfica juntamente com o clínico. Então, se esse paciente veio hoje, daqui a 2 meses eu fazia um controle radiográfico, daqui a 1 ano também, e eu fazia um controle radiográfico até a erupção do permanente e fechamento do ápice. Hoje isso mudou. Então, hoje a gente não faz mais a tomada radiográfica, a não ser que apresente algum sinal clínico de envolvimento pulpar. Então, se esse dente daqui a pouco aparecer com escurecimento dental, que é a descoloração, como a gente chama, que pode ser comum, cinza, né, de pode ser acontecer. amarelada, pode ser rosa, enfim. Se aparecer com alguma mudança de cor ou uma fístula, né, que é ali já a presença de uma infecção, aí sim a gente toma a conduta de estar acompanhando, de incluir o exame radiográfico dentro desse acompanhamento. Tirando isso, não mais. E dentro desse tocante, falando da descoloração como uma sequela, nós publicamos um artigo há cerca de 2 anos com o professor Kramer e o professor Feldens, que são professores referência em trauma dentário no Brasil, e a gente observou que a mudança de cor não necessariamente hoje tem sido mais associado com um diagnóstico pulpar. Muitas vezes a criança pode apresentar um escurecimento dental, mas ser totalmente transitório. Né? Então, antigamente o que é que se fazia? O dente cinza é necrose, vamos abrir e fazer Verdade. o canal. Na minha época era assim. O dente está amarelo, obliteração pulpar. O dente está rosa, foi uma reabsorção radicular interna. Hoje, ele é apenas um motivo de atenção. Então, Sim. a mudança de cor ela é importante, mas não sozinha ela pode ser tomada como para a gente tomar uma conduta. Em relação à mudança de cor, e a gente sabe que a tetraciclina e o flúor em excesso era o que manchava muito. Graças a Deus, essa geração atual já está vindo com Sim. muito menos problemas relacionados a
a essa alteração de cor em vários dentes, né? Praticamente todos eram alterados. Nós sabemos que isso aí foi a década de 70 para trás, Uhum. isso ocorria demais. Inclusive, a questão da cárie também, o controle maior que aconteceu foi quando fluoretaram as águas, né, as águas de consumo, e o dentifrício também ter flúor na sua composição. Mas aí eu te faço uma pergunta que foge a esse tema e volta para a questão dos traumas dentários, no sentido de avulsão, ou luxação, ou até intrusão. Não é a minha área da pediatria, mas a minha área da prótese. Se de repente eu recebo um paciente e o Ivan está de folga, a Penélope está viajando, eu não tenho ninguém para me ajudar ali a receber aquele paciente, eu tenho que atender numa urgência. E precisar fazer algum tipo de prótese, né? Para, naquele momento, resolver um problema estético do paciente. O que tu indicarias no caso de uma avulsão, o dente foi perdido, eu poderia fazer um provisório nesse paciente com A gente, implantagem de fio a ortodôntico, por gente exemplo? pode, tem a opção de fazer com fio ortodôntico, fazer ali um dentinho de estoque, conseguir devolver. Tem a fita Rebond também, que não Sim. saiu de moda, né? Muito pelo Uhum. contrário, né? Então a gente consegue fazer essa unitária, digamos assim, com a fita Rebond. Mas uma opção que eu gosto muito e que eu tenho indicado e cada vez feito mais é muitas vezes ver se essa criança já tem um problema de maloclusão, já tem uma necessidade de fazer uma disjunção ou uma expansão e incluir esse dentinho de estoque, No incluir aparelho, esse né? dente, né, que está faltando no aparelho. Ou seja, eu ganho duas coisas. Eu ganho Sim. a resolução da Isso. maloclusão e eu ganho a estética e a questão funcional também do dente que foi perdido. Legal, eu fiz a pergunta justamente para provocar, É. porque era mais ou menos essa conduta também. Tranquilo. É bom o profissional se ater a isso, né, Ivan? Agora falando de uma visão ortodôntica, que a gente procurar reabilitar funcionalmente esse paciente, né? No caso de um trauma, assim, seria interessante para evitar hábitos secundários, né? Uma interposição de língua, né? E a questão funcional e a questão também emocional, como você falou. Eu tenho pacientes de 3, 4 anos de idade que usam uma prótese unitária e que hoje ela não consegue viver sem. A prótese sai, a mãe vai imediatamente ao consultório porque a criança, né, hoje em dia com bullying, né, Sim, com tudo isso, então, às vezes a demanda não é nem tanto da criança, mas os pais não justamente. conseguem admitir que seu filho fique ali Sem o sem o dente. dente naquela fase É um em que aspecto social, todas né? as crianças têm esse elemento. Justamente, é um aspecto social que a gente precisa levar em consideração, né? Por isso que a gente fala, aí a gente volta para a primeira pergunta, as consequências do trauma dentário e a sua associação com o problema de saúde pública, a sua explicação, né? Então a gente falou aqui de questão social, falou de dor, falou de limitação Isso. É muito funcional, abrangente, é muito falou de um complexo, monte né? de coisa, né? Falou de Que queixa envolve. do pai, queixa da mãe, queixa da O criança. tempo voou, É né? verdade, Nós é estamos verdade. dando o nosso tempo E aqui se também, deixasse, nós né? falaríamos de muito Tem mais, muita coisa para muita falar, coisa legal, com Mas mas a vai gente deixa para uma ser, próxima, vai ser numa próxima, que se Deus quiser, não vai demorar muito não, se tá? Deus quiser. Ivan, em nome do Conselho Regional de Odontologia do Pará, nós queremos te agradecer a participação no Odontocast, dizer que é sempre uma honra trabalhar contigo também, agradecer a Penélope também pelo Eu que tempo disposto. agradeço ao Ivan a sua disponibilidade. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, né? Mas que a gente sabe também que você é uma pessoa muito competente, capacitada e que nos trouxe aqui valiosas informações, tanto para o público geral quanto para os colegas, né? Então, muito obrigada. Espero que todos tenham aproveitado bastante esse nosso bate-papo. E uma boa semana do dentista, um bom dia do dentista para você também. Faça as suas considerações finais. Eu quem agradeço, né? Compartilhar conhecimento sempre é muito importante, né? Nada vale a pena a gente aprender se a gente não puder ajudar, né? Então, a Verdade. capacidade maior do ser humano é poder ajudar, né? A gente é dotado de consciência justamente por ajudar e por compartilhar conhecimento. Então, eu que Com agradeço, certeza. Marcelo e Penélope, o convite, Nós que que desejo um agradecemos. feliz dia do dentista para todo mundo, uma boa semana do dentista para todos, né? E Isso. contem comigo sempre, um abraço. Não esquecendo do nosso Eronci, que foi quem planejou também esse evento conosco. Justamente, um abraço, Eranci. Alô, cirurgião dentista de Belém do Pará e dos 143 municípios do Pará. Nós estamos aqui em mais um Odontocast, agora com o Ivan Freire,
odontopediatra, e dizer para vocês que temos muito mais pela frente. Um grande abraço!